Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio Aversa e este é o canal Rio do Leão. Um canal onde nós procuramos compartilhar uns minutinhos da Palavra de Deus aos nossos corações. Não se esqueça aí, antes de começarmos, de deixar o seu like, tá? Inscreva-se no canal Rio do Leão para nós fazermos este evangelismo juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos meditar em uma breve palavra que está justamente aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11, né? É interessante que essa palavra, ela começa nos dizendo assim, no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele gloria-se na cruz de Cristo e fala assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus nos diz em sua palavra: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isto está em João 5:24. Porém, o livro de Gálatas, no seu capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11, ele complementa: o que o homem semear, isto também ceifará. Vou ler, Gálatas 6, 6 a 11. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Jesus, ele nos diz em sua palavra, né, que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida e vida eterna. Olha que palavra tremenda, né? O que o homem semear, isto também ceifará. É por isso que Jesus disse que, além de ouvir a palavra deixada por ele, atentem para isso, é que não basta somente ouvirmos, né? Nós temos que ouvir e crer naquele que o enviou. Ouvir e crer. Santo é o nome do Senhor, né? Ouvir e crer naquele que o enviou, que é Deus, o Pai Criador, né? Nós percebemos aqui que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra nos garante isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porém, aqui diz que aquele que está sendo instruído na palavra, né, deixada por Jesus, faça-se o quê? Participantes de todas as coisas boas daquele que o instrui. Louvado seja o nome do Senhor, né? E não vos enganeis. Versículo 7. Vou ler. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Atentem para isso, né? De Deus não se zomba, em primeiro lugar. E o que semearmos aqui em nossa carne, esta palavra está dizendo, na nossa carne também colheremos as consequências, né? A colheita, ela vem, seja boa ou seja má. Aquilo que fazemos aqui mesmo vamos ter a colheita desta semeadura. Por isso nós temos sempre que estarmos sintonizados ao Espírito Santo, entronizados com Ele, né? Sempre em oração, e termos uma vida assim de perdão, pedindo perdão e perdoando também,
buscando, né, nos livrar do pecado e das concupiscências da carne, como diz essa palavra. Santo é o nome do Senhor. Temos sempre que estarmos sintonizados ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos induz a fazer o bem sem olhar a quem. Está escrito, né? Estude a palavra, leia a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, né? É Ele que nos induz a fazer o bem, para então nós colhermos em nossa carne, aqui nesta terra, aqui nesta vida, somente coisas boas, né? É isso que nos dá esperança, para nos dar felicidade e alegria, as vitórias que tanto buscamos em oração, em jejum, né? Fazendo o bem para o próximo, assim colheremos o bem para nós também. Versículo 8, 9 e 10. Vou ler. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Olha isso. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito Santo, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto nós tivermos aqui oportunidade de estarmos aqui com os nossos pés cravados nesta terra, né? É a oportunidade que Deus está nos dando, quando temos ainda o fôlego de vida, quando temos ainda a saúde para ministrar, para falar, para levar as boas novas, né? Pregar o Evangelho a toda criatura, como diz a palavra. Enquanto temos esta oportunidade, é uma oportunidade que Deus dá para mim e para você nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor, né? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele nos convida a lermos as Escrituras, ouvirmos e crermos, para que a palavra possa entrar nos nossos corações como uma semente, né? E brotar, crescer, florescer, por fim, dar frutos agradáveis a Deus, para que Deus se alegre, né? Da minha vida e da sua vida, enquanto estamos peregrinando nesta vida, nesta terra, porque nós estamos aqui de passagem, nosso lugar não é este. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Versículo 11, para encerrarmos. Vede com que letras grandes vos escrevi de o meu próprio punho. O apóstolo Paulo deixou escrito aqui com letras grandes e escreveu com o seu próprio punho palavras de fé, palavras de esperança, que podem sim surtir efeito, surtir mudança na minha vida e na sua vida para melhor. Por isso, escute e creia em Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Forte abraço para você. Eu abençoo a tua vida, a tua família, a tua casa e até a próxima.